Há uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma. Um cansaço que não se cura com sono, férias ou café. É o tipo de cansaço que nasce quando o homem tenta carregar o mundo e esquece que o mundo nunca pediu para ser carregado. Vivemos em uma era onde a produtividade se tornou religião. O culto ao desempenho substituiu o silêncio, o descanso, o ócio. E aos poucos, o homem moderno se transformou em um atlas digital, sustentando sobre os ombros prazos, dívidas, expectativas e comparações. Mas ao contrário do titã da mitologia, ele não tem músculos de aço, apenas uma mente cansada e um coração sem tempo para si. O estoicismo, há 2000 anos, já alertava para esse tipo de colapso. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. O burnout é justamente isso, a fadiga de quem corre sem direção, de quem vive tentando provar algo a um mundo que nem está olhando. O homem que esquece o porquê do seu esforço se perde dentro dele. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso e encontrará força. Mas hoje, a mente é o primeiro território ocupado pela pressão moderna. Trabalhamos enquanto comemos, respondemos mensagens enquanto descansamos. Sentimos culpa por pausar e vergonha por parar. O descanso virou um luxo, o silêncio uma ameaça e o esgotamento virou status. O estoico não negava o dever, ele apenas sabia colocá-lo em seu devido lugar. Porque o dever sem medida se torna prisão, e a responsabilidade sem descanso vira autoaniquilação. Sêneca chamava isso de a pressa de viver que nos impede de viver. Ele via homens destruindo a própria saúde em nome do sucesso, e via nisso não uma virtude, mas uma forma de ignorância disfarçada de esforço. Burnout não é apenas o colapso do corpo, é o grito da alma dizendo: você está vivendo contra a sua natureza. E a natureza humana, dizia Epicteto, é feita para a razão, não para o desespero. O que nos distingue dos animais não é a capacidade de suportar dor, mas de compreender limites. O homem moderno, porém, perdeu essa arte. Confundiu resiliência com resistência. Acreditou que ser forte é nunca parar. Mas a sabedoria estoica ensina que o verdadeiro forte é aquele que sabe quando recuar, quando dizer basta, quando permitir-se ser humano. Porque o fogo, por mais intenso, também precisa de oxigênio. Sem pausa, ele se apaga. Vivemos cercados por mensagens que glorificam o hustle, o grind, o não pare nunca. Mas Marco Aurélio nos lembraria: a pressa é a fuga de si mesmo. E quantos de nós não estamos fugindo, disfarçados de produtivos? Cada notificação é uma cobrança, cada meta uma sentença, e cada comparação uma ferida invisível. O burnout não é uma fraqueza. É o resultado previsível de uma vida que esqueceu o equilíbrio. Sêneca aconselhava a praticar o que chamava de otium sapientis, o ócio do sábio. Não um ócio de preguiça, mas de presença. Um tempo deliberado para o pensamento, para a alma respirar, para lembrar que existir é mais do que produzir. Mas o homem moderno teme o silêncio, porque no silêncio ele escuta o que tem evitado: o vazio. O primeiro passo para curar o burnout é reconhecer que o mundo não vai desmoronar se você pausar. O segundo é perceber que talvez ele esteja desmoronando justamente porque você nunca pausou. O estoicismo não é uma filosofia do endurecimento, mas do equilíbrio. Não ensina a suportar tudo, mas a discernir o que merece ser suportado. Cuidar de si não é egoísmo, é lucidez. Porque um homem exausto perde a clareza, e sem clareza, a virtude se enfraquece. Sêneca dizia: apressamo-nos demais para o amanhã e, por isso, esquecemos de viver o hoje. O burnout é o preço de quem trocou o presente pela promessa do futuro, e nunca percebeu que o futuro nunca chega. O estoico olha para a fadiga e a entende como sintoma de desequilíbrio interior. Não culpa o mundo, não se vitimiza, apenas se reconecta com o essencial.
Ele sabe que a força verdadeira não está em suportar o peso de tudo, mas em escolher o que vale a pena carregar. E essa escolha é o começo da liberdade. O burnout começa quando o dever se transforma em prisão. Quando aquilo que antes era propósito passa a ser cobrança. O homem moderno se tornou escravo das próprias obrigações. Ele confunde ser responsável com ser insubstituível e carrega sobre os ombros o peso de um mundo que não pediu para ser sustentado. Os estoicos chamavam isso de confusão das esferas, a incapacidade de separar o que depende de nós do que está fora do nosso controle. Epicteto dizia: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Essa frase simples é o antídoto para a exaustão moderna. Quando esquecemos essa distinção, passamos a tentar controlar o incontrolável. O tempo, as pessoas, os resultados, o reconhecimento. E quanto mais tentamos, mais a alma se contrai. A mente se torna uma corda esticada até o limite, prestes a romper. O homem estoico, porém, entende que o dever não é fardo, é direção. Ele cumpre o que precisa ser feito, mas sem se confundir com o resultado. Faz com excelência, mas sem apego. Age com foco, mas aceita o que vem. Ele sabe que a virtude está na ação, não na recompensa. O que o mundo chama de sucesso, o estoico chama de consequência. Sêneca advertia: nenhum homem é livre enquanto for escravo do dever. O estoico não é irresponsável. Ele apenas recusa o exagero. Ele sabe que a vida é feita de ciclos e que até o guerreiro precisa baixar a espada. O corpo pede pausa, a mente pede silêncio e a alma pede sentido. Ignorar esses sinais é trair a própria natureza. O burnout é o corpo dizendo não quando a mente insiste em dizer sim. É o limite biológico de um espírito que acreditou poder tudo. O homem estoico não ignora seus limites. Ele os honra. Porque o limite é o que impede o excesso de se transformar em ruína. É o que diferencia disciplina de autodestruição. Vivemos numa sociedade que aplaude quem não dorme, quem trabalha aos domingos, quem se mata por resultados. Mas Sêneca diria: nenhum ganho compensa uma vida perdida. O homem que vive exausto coleciona vitórias vazias, troféus que brilham por fora, mas corroem por dentro. Marco Aurélio enfrentava guerras, pestes, traições, e ainda assim escrevia a si mesmo: se algo te sobrecarrega, é porque você o carrega além da medida. Ele entendia que a serenidade é uma forma de força, que não é preciso gritar para vencer, que o domínio de si vale mais do que qualquer conquista exterior. O homem moderno, no entanto, acha que parar é fracassar. Ele teme a pausa como se o silêncio fosse um inimigo. Mas é na pausa que o sentido reaparece. É no intervalo entre uma meta e outra que a vida fala. O problema é que já não sabemos ouvi-la. Estamos anestesiados por urgências que não importam. O estoico nos ensina a devolver peso ao essencial, a distinguir o necessário do supérfluo, o dever do vício. Porque há deveres que libertam, cuidar de si, agir com justiça, manter a palavra. E há deveres que aprisionam, como tentar agradar a todos, salvar quem não quer ser salvo, consertar o que não depende de nós. Epicteto dizia: se quiser ser invencível, não lute pelo que não depende de você. O burnout nasce exatamente dessa luta perdida. Tentamos controlar o futuro, os outros, o destino, e acabamos perdendo o controle de nós mesmos. O homem estoico, ao contrário, retira as garras do incontrolável e volta-se ao que realmente pode dominar: a própria atitude. Ser estoico não é ser frio, é ser inteiro. É recusar a dispersão. É colocar a energia onde ela faz sentido. É dizer não sem culpa e sim apenas ao que fortalece o espírito. O homem que aprende isso descobre que sua força não vem do quanto suporta, mas do quanto escolhe. O burnout é o colapso da escolha. É o momento em que o preciso engole o quero. O homem estoico recupera essa balança. Ele sabe que o dever deve servir à virtude, não o contrário. Que a disciplina deve proteger a alma, não queimá-la.
que o mundo não precisa de mártires cansados, mas de mentes lúcidas. E é nesse ponto que a filosofia se transforma em prática. O estoico não busca fuga, busca proporção. Ele entende que a vida é um conjunto de tarefas, mas que nenhuma delas é maior do que a própria vida. Que trabalhar é parte da existência, mas não seu centro. Que servir é nobre, mas se esvaziar até desaparecer é tolice. Porque o homem que carrega o mundo nas costas esquece que ele próprio faz parte dele. E um mundo sem você, em equilíbrio, é um mundo desequilibrado. O estoico olha para o peso e o divide. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque só quem respeita o limite pode continuar caminhando. Há uma crença perigosa enraizada no mundo moderno, a de que o descanso é perda de tempo, que parar é desperdiçar, que desacelerar é regredir. Mas para os estoicos, descansar era uma forma de sabedoria, um ato de autocontrole, não de preguiça. Sêneca dizia: quem não sabe descansar não sabe viver. Ele via na pausa um espaço sagrado, onde a mente podia se recompor e voltar ao seu estado natural de clareza. O burnout nasce justamente quando o homem perde essa capacidade. Quando o descanso se torna um luxo, o corpo se torna prisão. A mente, cercada por cobranças e comparações, passa a funcionar em modo de sobrevivência. A pessoa continua fazendo, produzindo, entregando, mas já não sente nada. A alma se desconecta do gesto. E viver sem sentir é o início do colapso. Os estoicos compreendiam que a força mental não se constrói na exaustão, mas na alternância entre esforço e pausa. O arqueiro não mantém o arco esticado o tempo todo. Ele o solta para que não se quebre. Assim também deve fazer o homem. Ele não foi feito para permanecer em constante tensão. Foi feito para agir e depois refletir, para lutar e depois respirar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia: de tempos em tempos é preciso se retirar dentro de si mesmo, um lugar tranquilo onde a alma possa encontrar descanso. Esse retiro não precisava de montanhas nem de templos, bastava o silêncio. Bastava a decisão de se afastar por instantes da avalanche de ruídos externos e retornar à ordem interior. Mas o homem moderno teme o silêncio, porque o silêncio o confronta. Nele, ele escuta tudo o que tenta evitar: o vazio, o medo, a insatisfação, a falta de propósito. Por isso se mantém ocupado, para não pensar. É uma corrida de fuga. Mas como dizia Epicteto, não é o cansaço que te destrói, é a fuga de ti mesmo. O descanso, na visão estoica, é o retorno ao natural. É o momento em que a alma se alinha novamente com a razão. Sêneca chamava isso de tranquilitas animi, a tranquilidade da mente. Um estado em que o homem deixa de se agitar por coisas que não dependem dele e volta a ocupar-se do essencial. O descanso para ele não era luxo, era disciplina. Descansar não é ausência de ação, é preparação para a próxima ação. É a pausa do guerreiro antes da próxima batalha. O homem que não para, quebra. O homem que pausa com propósito, vence. O estoico descansa para poder continuar agindo com retidão. Ele entende que sem clareza, a virtude enfraquece, e sem virtude, toda a ação perde sentido. A sociedade moderna idolatra o movimento constante, mas o movimento sem direção é apenas agitação. O sábio prefere o passo certo à corrida cega. Ele não mede o valor do dia pelo número de tarefas concluídas, mas pela paz com que o encerra. O descanso é o momento em que o homem se reconcilia consigo, quando o fazer cede lugar ao ser. Marco Aurélio lembrava: o mundo está cheio de homens ocupados, mas vazios. O estoico escolhe ser o oposto. Talvez pareça lento, talvez pareça frio, mas dentro dele há foco, há ritmo, há paz. Ele trabalha quando deve, descansa quando precisa e pensa quando é necessário. Essa harmonia entre dever e pausa é o que o torna imperturbável. O homem que não descansa não apenas se esgota, ele perde a si mesmo. Passa a agir por automatismo, a responder por reflexo,
a existir por obrigação. O estoico vê isso como uma forma de alienação. Ele lembra que a mente precisa de espaço tanto quanto o corpo precisa de ar. E que a pausa não é o fim do caminho. É parte dele. O descanso é também um ato de coragem. Porque parar em um mundo que exige movimento é um ato de rebeldia. O homem estoico descansa sem culpa, porque sabe que seu valor não está na quantidade de horas trabalhadas, mas na qualidade da presença que oferece ao que faz. Ele não busca fazer mais, mas fazer melhor. E o melhor nasce do equilíbrio. O burnout é a febre de uma civilização que desaprendeu a parar. O estoico, ao contrário, encontra no descanso a cura para o excesso e o combustível para o propósito. Ele sabe que a mente só floresce quando o corpo respeita o tempo, que a produtividade sem pausa é uma forma de desespero, que o silêncio é o berço da sabedoria. E assim, pouco a pouco, ele volta a respirar. Volta a pensar com calma, a sentir sem pressa, a viver com presença. Porque só o homem que descansa de verdade pode voltar ao campo de batalha da vida com lucidez. E é dessa lucidez que nasce a força que não se quebra. O burnout não nasce apenas do excesso de trabalho. Ele nasce do excesso de cobrança, interna e externa. É o fardo invisível das expectativas, as do mundo e as que criamos dentro de nós. O homem moderno não está apenas cansado porque faz demais, mas porque tenta ser demais. Ele quer ser forte, produtivo, admirado, irrepreensível. Quer provar seu valor, justificar sua existência, mostrar que está vencendo, mesmo que esteja em ruínas por dentro. Os estoicos já conheciam essa armadilha. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia a si mesmo como quem admoesta um servo. Não busques parecer bom, sê bom. Essa é a diferença entre o homem livre e o escravo da imagem. O primeiro age por convicção, o segundo por aprovação. O burnout é o colapso do segundo tipo, o esgotamento de quem viveu demais para os olhos alheios e de menos para a própria consciência. Epicteto dizia: se queres progresso, contenta-te em parecer insensato e tolo aos olhos dos outros. É uma lição de ouro esquecida por quase todos. O estoico não se preocupa em agradar, mas em ser coerente, porque ele entende que agradar a todos é perder-se a si mesmo. E cada vez que tenta atender às expectativas do mundo, o homem se distancia da sua própria natureza. Vivemos em uma cultura que mede valor por desempenho e felicidade por aparência. Todos parecem estar bem. Todos parecem estar prosperando. E é justamente essa ilusão coletiva que corrói o espírito. A comparação é a faísca que acende o burnout. O homem começa a olhar para o lado e se sentir atrasado, insuficiente, errado. Mas como dizia Sêneca, nada é mais miserável do que medir a vida pela vida dos outros. O estoico rompe esse ciclo pela lucidez. Ele entende que o mundo é um palco onde quase todos estão atuando, que a felicidade exibida é muitas vezes a máscara do vazio, que o verdadeiro progresso é silencioso. Ele para de competir e começa a observar. E ao observar percebe que a única corrida digna é contra o próprio ontem. A expectativa é uma prisão porque coloca a paz fora do nosso alcance. Vivemos tentando merecer algo que já está dentro de nós. O estoico inverte essa lógica. Ele vive conforme a razão, não conforme a aprovação. Age de acordo com princípios, não com aplausos. Assim se liberta do jogo das comparações. E com isso se liberta do peso de provar. Sêneca dizia que nada é mais tolo do que sobrecarregar o presente com o peso do futuro. E o burnout é justamente isso. O presente esmagado por tudo o que o homem acha que deveria ser amanhã. A mente nunca descansa, porque está sempre projetando, sempre exigindo, sempre temendo. O homem moderno não vive o agora. Ele apenas transita entre ansiedade e culpa. O estoico, ao contrário, vive em estado de presença. Ele entende que o controle do tempo é uma ilusão e que só há um momento realmente seu, este. Ele trabalha quando é hora
pensa quando é hora, descansa quando é hora. Tudo o que está além disso é preocupação inútil. Marco Aurélio lembrava: você vive como se tivesse 1000 anos, mas o tempo é agora. E é nessa simplicidade que ele encontra leveza. O homem que vive sob expectativas constantes se torna refém de algo que nunca se cumpre. Cada meta alcançada dá lugar a uma nova exigência. É uma escada sem topo. E quanto mais ele sobe, mais sente o vazio do sentido. O estoico observa esse padrão e decide sair da corrida. Ele não se rebela, não desiste. Apenas muda o ritmo. Passa a medir a vida pela coerência, não pela conquista. O burnout é a doença de quem confunde propósito com obrigação. O estoico devolve o propósito ao seu lugar natural, o de bússola, não de corrente. Ele entende que o valor da vida não está em quantas coisas fez, mas em como as fez. E que o maior sucesso é viver de modo que possa dormir em paz, porque a mente tranquila é o único troféu que realmente importa. A culpa é o eco das expectativas que não foram cumpridas. E o homem moderno carrega culpas demais, por não produzir o bastante, por não ser bom o suficiente, por não estar onde imaginou. O estoico dissolve a culpa com razão. Ele entende que tudo o que não depende dele não pode ser culpa sua. Ele cumpre seu dever e deixa o resto ao destino. Essa rendição não é fraqueza, é sabedoria. Porque, no fundo, o burnout é uma forma de resistência contra o fluxo da vida. Tentamos ser deuses em um mundo que só pede que sejamos humanos. E o estoico entende que aceitar isso é libertador. Ele não precisa provar, não precisa competir, não precisa vencer todos os dias. Basta fazer o que é justo e viver em paz com a própria consciência. E quando o homem entende isso, ele começa a respirar de novo. O peito se abre, o corpo relaxa. O olhar volta a enxergar o simples. Ele percebe que o mundo não espera perfeição, apenas presença. E que às vezes, o que mais cura não é fazer mais, mas parar de fingir que dá conta de tudo. O homem moderno tenta curar o cansaço com mais esforço, como se a mesma força que o adoeceu pudesse curá-lo. Mas o estoico sabe: o desequilíbrio não se vence com intensidade, e sim com harmonia. O burnout é o grito de um sistema inteiro, corpo, mente e alma, pedindo realinhamento. É o preço de viver de forma fragmentada, quando cada parte de nós puxa para um lado diferente. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não governa a si mesmo. E o governo de si começa com o entendimento de suas 3 naturezas: física, mental e moral. Mas quando voltam a trabalhar juntos, o homem reencontra o centro, o estado em que ele deixa de ser reação e volta a ser presença. O corpo fala antes da mente gritar. A fadiga, a tensão nos ombros, o sono leve, as palpitações, tudo é linguagem. O estoico aprende a ouvir. Ele não trata o corpo como escravo da produtividade, mas como veículo da virtude. Alimenta-o com equilíbrio. Move-o com constância, descansa-o com respeito. Porque ele sabe que não há mente forte em corpo exausto. Marco Aurélio era um imperador cercado de responsabilidades, e ainda assim, escrevia sobre a importância de cuidar do corpo e do espírito. Ele dizia: o que é bom para a alma não pode ser ruim para o corpo. O homem estoico não separa espiritualidade de cotidiano. Para ele, a filosofia começa na mesa, no sono, na respiração. Tudo é campo de treino. Cada escolha é um voto a favor ou contra si mesmo. A mente, quando desconectada do corpo, se torna tirana. Exige, cobra, planeja, compara. Até o ponto em que o corpo, incapaz de acompanhar, se rebela. O burnout é essa rebelião. É o corpo dizendo: não posso mais ser o campo de batalha das tuas expectativas. O estoico, então, muda a estratégia. Ele não luta contra o corpo, dialoga com ele. Aprende a alternar entre esforço e pausa, entre fazer e observar. O espírito é o que dá sentido a tudo isso.
É o elo invisível entre ação e significado. O burnout acontece quando as ações perdem o porquê. Trabalhar sem propósito é como remar em mar aberto sem bússola. O movimento continua, mas o destino se perde. O estoico vive por princípios, não por resultados. Ele acorda e pergunta: o que está ao meu alcance hoje? E depois faz o que a razão indica, sem desespero. Sêneca dizia: o homem que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Porque ele entende que a pressa é a forma mais elegante de fuga de si mesmo. Reconstruir o equilíbrio é um processo de humildade. É admitir que não somos máquinas, que precisamos de pausas, de silêncio, de introspecção. É entender que o corpo não é um inimigo, a mente não é um tirano e o espírito não é um mito. São partes de um mesmo ser que precisa cooperar para sobreviver com dignidade. O estoico age como o regente de uma orquestra. Ajusta o ritmo, escuta o som, remove o excesso. O equilíbrio não é estabilidade constante, é dança. Há dias de força e dias de fraqueza, dias de clareza e dias de sombra. O estoico não se desespera com isso. Ele aceita as variações como parte da natureza humana. Ele entende que até o mar, símbolo de poder, precisa se recolher nas marés baixas para voltar com força nas altas. Assim também é a alma. O homem em burnout tenta manter-se alto o tempo todo, e é por isso que despenca. O estoico, ao contrário, aprende a flutuar com a vida. Ele sabe que a força verdadeira não é resistir ao cansaço, mas saber quando parar para se reconstruir. Ele cuida do corpo com simplicidade. Dorme, se alimenta bem, caminha. Cuida da mente com atenção. Lê, escreve, respira. Cuida do espírito com gratidão. Agradece, observa, silencia. Ele entende que o equilíbrio é construído em gestos pequenos, não em revoluções. E o resultado dessa harmonia é um tipo de força diferente, silenciosa, serena, constante. O homem que se reconstrói por dentro deixa de oscilar com os ventos de fora. Ele se torna centro em meio ao caos, bússola em meio à pressa. E quanto mais inteiro ele se torna, menos o mundo o desequilibra. O burnout é o fim de um ciclo, mas o equilíbrio é o início de outro. Quando o homem recupera o diálogo entre corpo, mente e espírito, ele descobre que a vida não é uma corrida, é uma travessia, e que o objetivo não é chegar primeiro, mas chegar inteiro. Vivemos em um mundo onde tudo grita. As telas gritam, as notificações gritam, as comparações gritam, cada som, cada imagem, cada mensagem disputa o mesmo espaço, a sua atenção. E é nessa disputa silenciosa que o homem moderno está sendo vencido. Não pela violência, mas pela distração. O burnout não é apenas o resultado do excesso de tarefas, mas do excesso de ruído. O homem está sempre conectado, mas raramente presente. Os estoicos chamavam isso de dissipação da alma, o estado em que a mente se espalha em mil direções e perde o próprio eixo. Marco Aurélio, que governava um império, sabia o peso da pressão externa. Ainda assim, escrevia em seu diário: a alma se torna invencível quando deixa de se agitar pelo que está fora de seu alcance. Ele compreendia algo que esquecemos. O mundo nunca será calmo. O que precisa se acalmar é você. Epicteto dizia que o homem sábio se protege das opiniões como o guerreiro se protege das flechas, porque cada opinião absorvida é uma ferida invisível. Hoje, essas flechas chegam pelas redes sociais, julgamentos, comparações, exigências, idealizações. A mente, sem defesas, tenta se ajustar a todas, até que se parte, e o homem, sem perceber, começa a viver uma vida que não é sua. A serenidade estoica não é ausência de emoção, é domínio do foco. É saber escolher o que entra na mente e o que deve ficar de fora. O estoico não luta contra o caos, ele observa o caos sem se dissolver nele.
Enquanto o homem comum se perde na maré das notícias, das urgências e dos ruídos, o estoico permanece como uma rocha. Sente o impacto das ondas, mas não se move. Sêneca alertava que a alma que se dispersa em muitos lugares perde-se de si mesma. E é isso que o mundo moderno faz, nos fragmenta. Um pedaço nosso está no trabalho, outro nas notificações, outro nas opiniões alheias. Mas onde está o todo? O homem que vive disperso nunca encontra descanso, porque está sempre em outro lugar. E essa ausência de si é o que mais destrói. O estoico pratica o recolhimento não como fuga, mas como fortaleza. Ele se retira para dentro não porque teme o mundo, mas porque entende que o mundo só faz sentido quando visto de dentro. Ele cria momentos de silêncio, como quem acende uma lamparina em um quarto escuro. Fecha os olhos e pergunta: o que realmente depende de mim hoje? Essa simples pergunta é como uma espada que corta o desespero em pedaços. O homem moderno busca soluções externas para um problema interno. Ele troca de cidade, muda de emprego, muda de relacionamento, mas continua o mesmo, porque o ruído o acompanha dentro da cabeça. O estoico faz o contrário. Muda a mente antes de mudar o mundo. Ele sabe que a serenidade não vem de um ambiente perfeito, mas de uma mente treinada para suportar o imperfeito. Marco Aurélio enfrentava traições, doenças e guerras, e ainda assim escrevia: dentro de ti está a fonte do bem, e ela nunca seca enquanto souberes cavá-la. O homem que aprende isso torna-se indomável, porque o mundo pode ruir, mas ele permanece de pé. O caos não o invade, apenas o cerca. E ele observa, respira e age com a mesma calma de quem sabe que tudo passa. A pressão moderna não é só profissional, é existencial. É o medo de ficar para trás, de não ser o suficiente, de ser esquecido. Mas o estoico não mede a vida pela pressa do mundo, e sim pela fidelidade a seus princípios. Ele entende que o respeito verdadeiro vem do caráter, não da visibilidade. Ele pode desaparecer do barulho e ainda assim ser pleno, porque o silêncio não o ameaça, o alimenta. O burnout é a febre de uma alma que perdeu o eixo entre o que sente e o que finge. O estoico alinha novamente esses polos. Ele fala menos, observa mais e age com clareza. Sua mente é o porto seguro em meio à tempestade digital. Ele não se apressa, não reage, não compete. E quanto mais o mundo acelera, mais ele desacelera, porque sabe que a velocidade dos outros não dita a sua paz. A serenidade é o poder mais temido no século da pressa. O homem que não se abala é incompreensível para quem vive agitado. Ele parece distante, mas está presente como ninguém. Ele escuta o ruído, mas não se torna o ruído. Ele vê o caos, mas não o absorve. E é isso que o torna livre. O estoico não se isola do mundo. Ele apenas deixa de ser escravo dele. Ele participa, trabalha, convive, mas nunca entrega sua mente como tributo. Ele sabe que o mundo sempre terá demandas infinitas, mas sua energia é finita. Por isso, ele escolhe. Escolher é o ato mais revolucionário de um homem moderno, porque quem escolhe o foco, escolhe a paz. E é nesse domínio sobre si mesmo que nasce o antídoto contra o burnout. O homem que não tenta controlar tudo, controla o essencial. O que não reage a tudo, preserva o que importa. E o que não precisa provar nada, finalmente descansa. Todo homem que já chegou ao limite conhece o silêncio da exaustão. Aquele momento em que até o pensamento pesa, em que a vontade de continuar parece menor do que a vontade de desaparecer por um tempo. O burnout não é apenas um colapso físico, é um colapso de sentido. Mas para o estoico, até a dor carrega uma mensagem. E o homem que aprende a escutá-la descobre que há força escondida em tudo o que o fere. Sêneca dizia: nenhum homem é infeliz por causa da dor, mas por causa da forma como a encara. Essa é a diferença entre o desespero e a sabedoria. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é uma escolha.
a escolha de resistir ao que a vida está tentando ensinar. O estoico não foge da dor. Ele a investiga. Pergunta-se: o que isso quer me mostrar? O que preciso mudar? Porque entende que cada cansaço traz um recado sobre onde se perdeu de si mesmo. A dor é o retorno à realidade. Ela é o momento em que o corpo grita aquilo que a mente ignorou. O burnout, visto por essa lente, é o corpo chamando a alma de volta. É o universo dizendo: você se esqueceu do essencial. E o essencial para o estoico nunca está fora, está dentro. Está na forma como você lida com o que acontece, e não no que acontece em si. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar mestre, entendia profundamente o poder da dor. Ele dizia: os acontecimentos não machucam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre eles. O sofrimento nasce quando acreditamos que tudo deveria ser diferente. Mas o estoico aprende a aceitar o real como é, não por resignação, mas por estratégia. Aceitar é o primeiro passo para transformar. O homem moderno, no entanto, aprendeu a temer o desconforto. Vive em busca de anestesia, mais distração, mais prazer, mais estímulo. Mas tudo o que é excessivo embota a alma. O estoico faz o oposto. Ele se expõe ao desconforto de forma consciente. Treina o frio, o silêncio, a espera, o erro. Porque sabe que quem enfrenta a dor de forma voluntária reduz o poder que ela tem sobre si. Sêneca chamava isso de premeditatio malorum, a antecipação dos males. Ele acreditava que meditar sobre as adversidades nos torna menos frágeis quando elas chegam. O homem que espera o melhor, mas se prepara para o pior, é o único que não se quebra. E quando o cansaço chega, ele o reconhece não como inimigo, mas como mensageiro. O cansaço é um chamado à reorganização. É o corpo pedindo pausa. É a mente pedindo direção. Mas o homem moderno, em vez de ouvir, se revolta. Tenta vencer a exaustão com mais esforço, e assim cava a própria ruína. O estoico, ao contrário, escuta. Ele se recolhe, observa, respira. Ele sabe que há momentos em que a força está em continuar, e momentos em que a força está em parar. Marco Aurélio dizia: o fogo prova o ouro. A dor é o fogo, e o homem que atravessa o fogo sem se revoltar, mas aprendendo, se transforma em algo mais puro. O estoico não busca a vida fácil, busca a vida lúcida. Ele entende que o desconforto é inevitável, e que negar isso é se condenar a um ciclo infinito de frustração. Quando o homem se reconcilia com a dor, ela deixa de ser punição e se torna ferramenta. Ele aprende a canalizar o sofrimento para dentro da virtude. O fracasso o ensina humildade. A solidão o ensina presença. A fadiga o ensina a medir prioridades. Tudo o que antes o esmagava passa a lapidá-lo. E é assim que a dor deixa de ser peso e vira aço. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca sofreu. Porque sem dor não há profundidade. Sem obstáculos não há fibra. O homem estoico entende que a dor não o diminui. Ela o revela. Cada dificuldade é uma chance de provar a si mesmo que ainda há algo inquebrável dentro dele. E esse é o ponto de virada. Quando o homem cansado deixa de ver o cansaço como fracasso, ele começa a curar-se. Ele percebe que a exaustão é apenas o corpo pedindo realinhamento com a alma. Que a mente saturada é apenas um lembrete de que há coisas demais ocupando o que deveria estar vazio. O estoico, então, retira o excesso, pessoas, tarefas, ruídos, e volta a respirar. Porque a cura não vem do repouso apenas, mas da compreensão. O homem que entende sua dor não precisa mais fugir dela. Ele a acolhe, aprende e a transforma em sabedoria. E esse é o início da força inabalável. Não a que nunca se cansa, mas a que sabe se reconstruir toda vez que cai. O estoico não teme a dor, porque aprendeu a andar de mãos dadas com ela. E é por isso que ele nunca se perde. Porque enquanto o mundo corre para evitar o desconforto, ele caminha ao lado dele,
sereno, lúcido, inteiro. Há um momento na jornada em que o homem finalmente entende. Não é ele quem carrega o mundo. É o mundo que o carrega. E o que chamava de responsabilidade era, muitas vezes, apego. Apego à imagem, ao controle, à necessidade de provar valor. O burnout é o ápice desse equívoco. O ponto em que a alma, exausta de sustentar máscaras, desaba sob o próprio fardo. Mas quando o homem desperta, percebe que nada fora dele exige tanto quanto o próprio ego. E então começa a soltar. Soltar o que não depende dele. Soltar a urgência de ser tudo. Soltar o desejo de ser admirado. Marco Aurélio dizia: o que te perturba não são as coisas, mas a tua opinião sobre elas. E, de fato, o peso do mundo não está nas tarefas, mas no significado que damos a elas. O estoico aprende a olhar para o dever com olhos de simplicidade. Faz o que deve ser feito, mas sem se tornar refém daquilo. Porque ele entende: cumprir uma função não é perder-se nela. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Você não controla o papel, apenas a forma como o interpreta. O homem moderno, obcecado por direção, quer escrever o roteiro inteiro. Mas o estoico atua com presença, não com ansiedade. Ele sabe que a grandeza não está no protagonismo, e sim na dignidade com que se vive cada cena. O burnout é a tentativa de controlar o palco e os aplausos ao mesmo tempo. E é por isso que o ator desaba. Epicteto ensinava que a serenidade nasce da aceitação. Não uma aceitação passiva, mas lúcida. Aceita o que acontece e faze o melhor com o que tens. Essa é a liberdade suprema. O homem que aceita não é submisso, é invencível, porque nada o tira do eixo. Ele não depende do sucesso para estar em paz, nem do descanso perfeito para se recompor. A leveza vem quando ele percebe que não precisa carregar nada para ser inteiro. O burnout é a doença de quem tentou ser mais que humano. O estoico cura-se lembrando que basta ser humano com consciência. Ele volta à simplicidade. Respirar, andar, observar o céu, agir com justiça, agradecer. Ele reencontra o prazer no que é pequeno, e é aí que a alma finalmente repousa. A leveza não é ausência de peso, é aprender a caminhar com ele sem se curvar. Sêneca escrevia: nada é pesado quando o coração é leve. E a leveza do coração vem do desapego. O estoico faz as pazes com o fracasso, com o silêncio, com o tempo. Ele para de se culpar por descansar, para de se medir pelos outros, para de lutar contra o que não pode mudar. Ele simplesmente vive. E nesse simplesmente, há uma força que o mundo moderno esqueceu. O homem que vive assim já não busca reconhecimento. Ele busca coerência. Já não busca controlar o futuro. Ele busca presença. Ele deixa que o mundo seja o que é, e se torna aquilo que o mundo não pode tocar. Serenidade. Essa é a verdadeira vitória. O estoico não vence o mundo pela força, mas pela leveza. Ele o transcende. Marco Aurélio diria: tu és alma, e o que acontece fora de ti é nada. É isso o que o homem exausto precisa lembrar. O caos existe, as cobranças continuam, os ruídos permanecem. Mas ele agora é diferente. Dentro dele há um espaço sagrado que o mundo não invade. Um espaço de silêncio, onde a mente descansa e o espírito floresce. E quando o homem encontra esse espaço, ele descobre que o mundo pode continuar girando sem o seu esforço desesperado. Que o dever pode ser cumprido sem culpa. Que a vida pode ser intensa sem ser pesada. Ele volta a sorrir, não porque tudo ficou leve, mas porque ele aprendeu a ser leve dentro do peso. O estoico moderno não foge da realidade. Ele caminha sobre ela com consciência. Trabalha, serve, ama, erra, acerta. Mas nunca mais se perde no excesso. Ele carrega o necessário e solta o resto. E é isso que o torna livre, porque liberdade, afinal, é isso. Não viver sem peso, mas saber o que vale a pena carregar. E se você chegou até aqui,
talvez sinta esse chamado. O chamado de abandonar o fardo que nunca foi seu, de respirar fundo e recuperar a presença. Lembre-se, você não precisa ser Atlas. O mundo não pede que você o carregue, pede apenas que o viva, com sabedoria, com calma e com coragem. Se esta reflexão despertou algo em você, deixe que esse eco continue. Escreva nos comentários: hoje escolho leveza. Que essa seja nossa âncora coletiva contra o peso do mundo. Se quer continuar essa jornada de autodomínio e lucidez, inscreva-se no canal. Aqui, toda semana, exploramos como aplicar o estoicismo para viver com mais presença, propósito e calma. E se conhece alguém que está cansado demais para continuar, compartilhe este vídeo. Às vezes, a maior forma de amor é lembrar alguém de que ele pode parar, respirar e recomeçar. Até a próxima reflexão. E lembre-se, a mente calma é a verdadeira força.